Já estamos? Luís, Olá, boas tardes, tudo bem? obrigado por ter aceito este convite. Obrigado eu pelo convite. Luís, eu estava aqui a definir um pouco lei da atração. Nós não vamos falar da lei da atração, mas Óbvio. é o teu core, no fundo, a tua especialidade é essa, do qual eu tenho um respeito gigante, porque de facto nós somos o que atraímos, não há hipótese, há uma fonte muito grande. Aliás, nós atraímos o que somos. Exatamente, sim, é Pronto. isso mesmo, gostei da correção. Agora, a questão que eu te coloco é: tu, Luís, como coach, como é que tu descobriste a força da lei da atração? Pergunto já, só para vermos aqui um enquadramento. E depois, como é que tu vives o teu dia a dia? Como é que tu vais buscar maximizar? Na realidade, é como é que tu pões em prática aquilo que tu ensinas com os teus clientes. Precisamente. Conta. Ora bem, primeira coisa, eu acho que o primeiro grande contacto que eu tive, em primeiro lugar, boa tarde a todos que nos estão a assistir, seja Portugal, seja Brasil. Eu acho que o primeiro contacto que eu tive foi cerca de 12 anos de idade. Eu não sabia minimamente o que era aquilo, sabia apenas que tudo aquilo que eu desejava com imensa intensidade, as coisas acabavam por acontecer. E o mais curioso é que normalmente aconteciam aquilo que os outros diziam que era impossível. Ah, tu não consegues, não existem as circunstâncias. E alguma coisa dentro de mim me fazia acreditar e vislumbrar, aí o poder da visualização, a vislumbrar aquela realidade. E as coisas, passo a passo, de uma forma estranhíssima, iam entrando na minha realidade. Então, só mais tarde, e já em 2013, embora o segredo, por exemplo, tenha sido conhecido, ou massivamente conhecido em 2006, foi em Ok. 2013, durante uma fase em que eu estava numa crise existencial tremenda, em que eu comecei a pesquisar sobre física quântica, mecânica quântica, comportamento de partículas e de que forma nós, seres humanos, influenciamos o mundo à nossa volta. Isso para mim era uma coisa estranhíssima. Então quer dizer que tudo o que eu penso, de alguma forma, vai moldando a minha realidade. Tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu faço. A questão das ações eu acho que não é difícil nós percebermos. Sim. Causa e efeito, não é? Nós temos uma ação e vai causar uma consequência, uma reação. Agora, uma questão interna, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto sobre mim mesmo, sobre o mundo à minha volta, também afeta. Então foi aí que eu entrei num universo de novas descobertas, que me levou até realmente esta área de especialidade dentro da lei da atração, que no fundo estamos a falar de física quântica, não estamos a falar de Aham. outra coisa. E agora as pessoas muitas vezes perguntam-se, mas como é que isto se aplica na prática? Porque isto é tudo muito bonito, mas o pensar, sentir e acreditar não faz com que a manifestação ocorra, porque de facto não é assim. O pensar, sentir e acreditar. Eu estou. Estás a processar, não é? Eu acho que, da maneira como a lei da atração tem sido exposta nos últimos anos, há aqui um grave problema. O segredo, juntamente com outras obras da área, é como se fosse vamos dizer assim, um flyer, ou um folder para quem nos está a assistir no Uhum. Brasil. Mostra-nos o que é possível. Não nos diz os passos necessários para que isso aconteça. Imaginemos que eu desejo muito um Ferrari na minha vida. Isto acontece imensas vezes, as pessoas quererem carros assim num valor exorbitante. E acham que pela lei da atração, que a lei da atração é uma ferramenta que lhes permite estar sentadinhos no sofá, muito tranquilamente, fazer uma projeção do seu pensamento, acreditar que aquilo é possível, sentir que é possível e o Ferrari ou o Mercedes aparece na É, porta de parceiro. casa. Isso não acontece, é óbvio. Então, eu acho que um dos meus grandes papéis nestes últimos anos, nesta área que estou ativo, tem sido desmistificar a lei da atração. Não necessariamente ensinar, porque eu acho que as pessoas, no fundo, o Eduardo sabe, todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, sabem. Tudo aquilo que elas querem com muita vontade, com muita intensidade e que trabalham diariamente nesse sentido, elas vão conseguir. Isso é uma coisa Exatamente. inevitável, não é? Agora, nós vemos que a lei da atração permeia tudo o que existe. Nós não estamos a falar apenas, por exemplo, na área do coaching. Embora tenha sido a minha formação base, o coaching para mim tem um problema. O coaching baseia-se na premissa de onde eu estou, onde eu quero chegar. Ponto A, ponto B. Ok? Eu não acho inválido isso, só que há também aqui uma parte importante que o coaching não valida, ou pelo menos de uma forma extremamente ativa, que é de onde é que eu vim. Porque eu acredito, Eduardo, que se eu não mudar quem eu sou, eu também não Uhum. vou mudar a minha realidade. Então, É isso todo mesmo. o processo de transformação tem que começar na parte interior. E foi isso que eu fiz. Eu fui a minha principal cobaia nesta história toda. Eu Conta. fui para o Brasil em Agora que 2008. eu estou curioso. Acho que toda a gente está curioso.
Boa tarde, Vanessa, e boa tarde a todos que nos estão a assistir. Eu estou aqui de vez em quando a dar uma olhada nos comentários. Ora bem, eu tinha uma carreira muito bem sucedida em Portugal em 2007, enquanto estilista. Fazia o Portugal Fashion, a minha marca era vendida em 12 países, portanto, aparentemente ou teoricamente tudo estava perfeito. E houve um convite para eu ir ao Brasil fazer umas reportagens para a principal estação de televisão, a Globo, e foi-me perguntado se eu queria ir diretamente aos estúdios principais ou se tinha preferência para alguma das subsidiárias, vamos dizer assim, não é? E eu disse assim, ora bem, estamos em dezembro, em Portugal está muito frio, vamos aproveitar a fazer umas férias, não é? E escolhi o Nordeste e fomos para o Ceará. E numa bela tarde, na primeira semana foi uma semana de compromissos, muito honestamente eu não me senti muito atraído pela cidade de Fortaleza. Achei muito poluída, achei com muita confusão, eu queria era descanso. E na segunda semana fomos para um resort. Coincidia com a data de aniversário do nosso casamento, então aproveitamos, juntamos o útil ao agradável. E, Eduardo, numa daquelas piscinas naturais belíssimas no Nordeste, eu estava ali a repousar com a minha água de coco e tudo isso, e pensei assim, como seria viver assim todos os dias da minha vida? E aquilo foi uma semente que se apoderou de mim de uma forma inexplicável, porque eu não tinha amigos no Brasil, não tinha familiares, não tinha qualquer conhecimento, era a minha primeira viagem ao Brasil, e passado um ano estava a viver lá. Então eu larguei uma carreira muito bem sucedida aqui em Portugal, teoricamente com tudo aquilo que eu precisava, para me sentir uma pessoa de alta performance, e vamos já Sim. incluir aqui o tema, mas isto era perante os olhos dos outros, não perante mim. Eu queria ter uma vida mais relaxada, uma vida mais tranquila, onde eu pudesse ter mais tempo para mim, coisa que não acontecia em Portugal. Só que eu entro num processo de desconhecido total. Então eu cheguei ao Brasil, comecei a trabalhar com o têxtil, que era a área que de alguma forma eu dominava, e não gostei nada da experiência. A forma como a indústria trabalha, especialmente no Nordeste, é totalmente diferente daquela que nós trabalhamos aqui na Europa. Então chego lá a um choque. E a partir daí começo aos poucos a afastar-me daquilo que eram as minhas competências base. Que era o estilismo, sim, que era a moda. Exatamente, que era design de moda. Ao mesmo tempo, eu vejo uma oportunidade. Na altura, o mercado imobiliário estava a borbulhar, estava a explodir por todos os lados no Brasil. Então eu disse, ora bem, se eu quero manter este estilo de vida, pelo menos tenho que garantir a minha subsistência. Não é? Então vamos para a imobiliária, que é o que estava a dinheiro. E foi o que eu fiz. E tinha uma particularidade. Quando eu trabalhava na área da moda, eu todos os dias tinha que me deslocar de onde eu moro lá, portanto a 25 km de Fortaleza, para a cidade. Então tinha que fazer 50 ou 80 km por dia. Mas o que eu queria era ficar naquele cantinho no paraíso. Para quem nos está a ver aqui em Portugal, é como se fosse uma Vila Moura do Algarve. Ou seja, é um sítio reservado, de uma classe um bocadinho mais elitista, muito tranquila e um paraíso autêntico. Portanto, aquele cartão postal que nós imaginamos Sim. que é o Nordeste, era aquilo. E, portanto, eu tinha com a imobiliária a possibilidade de permanecer nessa freguesia, vamos dizer assim. E eu aceitei. Só que há aí uma particularidade muito grande, que foi, a partir do momento em que eu entrei na área imobiliária, comecei a conhecer o podre do ser humano. Aquela vontade exacerbada de ganhar dinheiro a todo custo, de tentar calcar o outro para chegar aos seus objetivos, isso foi um contacto que eu tive diariamente. E há um acontecimento, que já falei variedíssimas vezes, que me trouxe aquilo que eu chamo o meu despertar, o meu acordar para a vida. Foi basicamente ter feito, portanto, vamos fazer a comparação com o mercado aqui português. Vamos imaginar uma habitação social, portanto, uma casa de baixo custo, para um Sim. público-alvo com rendimentos baixos, o salário mínimo. Eu fui fazer essa viagem, mostrei o apartamento, neste caso uma casa, a essa família, e, Eduardo, pela primeira vez eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto em Portugal. Em primeiro lugar, eu fui deparado com uma situação, quando fui levar os clientes a casa, de ver um barraco, literalmente um barraco, chão em terra batida, as pessoas não tinham camas, dormiam em redes, insetos a rodear todo o espaço. Carambas. E quando olhei para os olhos daquela família, que tinha visto a casa que eu lhes fui mostrar, que sinceramente eu não moraria jamais num género de casa daqueles, olhar para aquilo como se fosse um palácio e com uma coisa incrível que eu nunca tinha visto num ser humano: felicidade plena e absoluta. Então aí há aquele baque, aquela explosão dentro de mim, tipo, ora bem, isto não querendo estar aqui a vangloriar, mas para dar aqui um cenário daquilo que era a minha realidade. Eu vivia numa moradia, portanto, para quem está Sim. em Portugal, numa casa, 4 suítes, uma piscina enorme, 1000 metros quadrados, em frente a uma praia paradisíaca,
tinha um casamento fantástico, uma vida financeira, uma vida na área do dinheiro muito acima da média e não me sentia feliz. Então eu perguntava como é que estas pessoas, a viver de uma forma precária, conseguem ser felizes e eu que tenho aquilo que aparentemente é necessário para ser feliz, não sou. O que é que se passa? O que é que eu ando aqui a fazer? E há aí esse choque. E aí tomo uma decisão, talvez a mais arriscada em toda a minha área profissional ou a minha vida profissional. Eu, na altura, e talvez era um dos meus defeitos, e penso que por isso é que eu falhava em muitas coisas, e vai ficar também aqui uma dica para quem nos está a assistir. Eu tinha imensos projetos em simultâneo. Fazia mil e uma coisas. Era o homem das Sete instrumentos. ferramentas. Exatamente. Só que, normalmente, quando nós estamos a dividir a nossa energia por vários projetos, nós não conseguimos ser muito bons em um. Somos mais ou menos em todos. Não é? Então, eu resolvi dizer assim, não. Até eu descobrir o que é que eu ando a fazer neste mundo, isto sei que já é um bocadinho mais espiritualizada a visão, eu vou parar tudo o que estou a fazer. E porquê é que isso é arriscado? A partir do momento em que eu paro de trabalhar, para de entrar dinheiro. Como é que eu vou manter Faz este estilo sentido. de vida parando com tudo? Então tomei uma decisão. Eu e a minha mulher eram os únicos que tínhamos conhecimento dessa minha decisão, de parar tudo. E a minha família pensava até janeiro do ano seguinte que eu estava a trabalhar na área imobiliária. Eu dizia sempre, está a correr tudo muito bem, as vendas estão boas, tudo. E isto começou em junho de 2013. Então foi um processo que se expandiu até fevereiro de 2014. Portanto, foi uma coisa bastante complexa. Foram 8 meses em que eu tentei descobrir quem é o Luís Alves. Quem sou eu? Responder à tal pergunta que muitos de nós passam a vida a tentar responder e não conseguem. Então eu cheguei a algumas conclusões e fui por tentativa e erro, entrando em muitos processos de autoconhecimento. Obviamente fazendo uma triagem entre aquilo que era válido e aquilo que era apenas mais palha, vamos dizer Exato. assim. E comecei a descobrir realmente que todos os projetos que eu estava envolvido desde criança eram todos para beneficiar outras pessoas. Ou todos tinham esse propósito ainda que camuflado. Eu tive 10 anos ligado à música em Portugal, dos 12 aos 22. Portanto, lá está, foi esse o primeiro grande contacto que eu tive com a lei da atração. E eu perguntava, para que é que eu faço música? Para que é que eu componho música? Na verdade, aquilo que eu queria era permitir às pessoas mudar o seu estado de humor através das minhas composições. Portanto, esse foi um dos objetivos. Na área da moda, 15 anos ligado à moda. Qual era o meu objetivo com a moda? Dar às pessoas capacidade para terem um mecanismo para aumentarem a sua autoestima. Olharem para o espelho, gostavam daquilo que viam e sentiam-se mais empoderadas, não é? E depois na parte imobiliária, no fundo, também era a mesma coisa. Era permitir às pessoas realizar o sonho da casa própria. Então eu pensei, como é que eu vou fazer isto de maneira a conseguir, de uma forma assumida e direta, entrar nesta missão, mas que tenha competências técnicas para o fazer. Não é só... Na altura ouvia-se já falar muito no coaching, especialmente no Brasil. Eu não Sim. vou ser mais um coach. Coach de quê? Então, embora a minha formação tenha sido em coaching, eu senti mais validade na minha carreira ou na minha postura profissional ser um mentor. Ensinar às pessoas aquilo que eu próprio já tinha conseguido. Embora não quer dizer que isso me trouxesse felicidade. Eu volto aqui a reforçar que eu não me sentia Sim. feliz. Mas como a grande maioria das pessoas, Eduardo, pretende alcançar sucesso nos negócios, na área financeira, eu já tinha isso. Então eu disse assim, uma das coisas que eu vou decidir desde já é que eu vou trabalhar nesta área de desenvolvimento pessoal, porém, eu só vou falar daquilo que eu conheço intimamente. Não faz sentido nenhum estar aqui com teorias que eu não ponho em prática na minha vida. E por isso aqui estamos nessa importância. De que é Exatamente. que adianta eu estar aqui a ser um especialista em lei da atração, se depois eu não ponho em prática na minha vida aquilo que ensino? Eu acho que isso é uma coisa totalmente incoerente. Eu É, posso ser um chama-se bom... isso demagogia. Precisamente. É uma coisa extremamente complexa nós estarmos aqui a tentar forçar as pessoas ou inspirar as pessoas a fazer algo que depois na prática eu digo assim, ok, eu já debitei, mas isso para mim não me diz nada. Então, no meu processo, e que deu origem depois ao livro Sem Limites, que foi o livro que para mim mudou as regras do jogo. Sim. Eu estava à espera que o livro fosse um sucesso, mas não estava à espera que fosse tanto sucesso, muito Sim. honestamente. Foi uma surpresa para mim muito agradável. Eu parti dessa premissa. Embora os livros e imensos cursos e formações sobre a lei da atração falem sobre mil e uma técnicas, eu só partilho no livro aquelas que eu ponho em prática diariamente. Técnicas essas que me permitem viver em alta performance.
Talvez para mim o viver em alta performance tenha um significado diferente para a maior parte das pessoas. Porquê? Quando eu falo a alguém, vamos dizer uma pessoa ascética, e digo o que é para si viver em alta performance? E a pessoa diz, é alcançar o sucesso. Existe muito esta É muito associação. vago, sim. Para mim, alta performance significa eu poder ter a capacidade, estamos a falar no sentido energético, ou seja, ter energia suficiente para ir fazendo tudo aquilo que eu preciso para alcançar aquilo que eu preciso, ou aquilo que eu desejo. Para mim, isso é que significa todos os dias viver em alta performance. Estar no meu melhor em todas as áreas da vida e não apenas na área profissional ou na financeira, que são normalmente as duas que as pessoas fazem uma É mais associação. visão. Pronto. Então, por exemplo, para mim ter uma relação, um casamento saudável, é viver em alta performance. Exatamente. Para mim, cuidar, por exemplo, do meu corpo e do meu espírito é viver em alta performance. E se eu pudesse compilar aqui um bocadinho dos principais hábitos ou rotinas que me permitem estar nesse O que estado, tu dirias? meditação, a primeira. Eu sei que isto é um bocadinho O clichê. Japão já é clichê. É. Te ia perguntar, antes de falar nos hábitos, quais são os quadrantes que tu vês que a vida deve estar para ser considerada alta performance? Quais são os quadrantes que para ti são fundamentais? Falaste, ok. Sucesso, profissão, família, corpo. Eu acho que, não querendo ser muito genérico, porque esta coisa dos 8 pilares da vida e tal é um bocadinho genérico, eu, Luís Alves, para estar a viver em alta performance, preciso estar num equilíbrio, em primeiro lugar, com o meu eu. Ou seja, um equilíbrio interior. Eu tenho que me sentir bem com aquilo que sou. E isso inclui a parte de saúde, portanto, a parte orgânica, a parte de física, a atividade física, desporto, porque eu nos últimos 2 anos e meio perdi 30 quilos e graças a Deus mantenho até hoje. E tinha tentado todas as dietas que pode imaginar. Desde os 12 anos a fazer dieta atrás de dieta e perdia 5, ganhava 7. É sempre aquele efeito bola de neve. Ioiô. Até que eu me convenci de uma coisa diferente e encontrei as ferramentas para alcançar. Então, para mim, a parte orgânica, que é conseguida através de exercícios diários, portanto, não há um dia que eu não pratico qualquer tipo de atividade física, eu virei viciado em desporto, e uma coisa que foi libertadora para mim. Acho que fiz as pazes com a comida, uma coisa chamada jejum intermitente. Conta, como é que tu fazes o teu jejum intermitente? Existem vários protocolos. O primeiro que eu fiz e que me permitiu a perda massiva de peso em cerca de 1 ano foi a dieta do carreiro, 24. Ou seja, 20 horas em jejum e 4 horas, ou um período de 4 horas para me alimentar. Na prática eu não fazia o período todo das 4 horas. Eu fazia 2 refeições, com 2 horas de separação entre uma e outra. Portanto, na prática eu fazia 22-2, o que era ainda mais agressivo. Hoje em dia estou a fazer aquilo que se chama Lean Gains, que são 18-6 ou 16-8, mais ou menos na mesma coisa. E tu fazes todos os dias? Todos os dias. O único dia em que reduzo um bocadinho o meu período de jejum é ao domingo. É o único dia que como pão, é o único dia que como assado, é o único dia que faço aqui uma alteração. De resto, todos os dias, Eduardo, eu eliminei por completo os alimentos processados, tento comer o mais orgânico possível. Como com satisfação, por exemplo, legumes, verduras, saladas, etc., coisa que para mim era impensável no passado. E uma coisa curiosa foi, a partir do momento em que comecei a praticar o jejum intermitente, a comida tem outro sabor completamente diferente. Eu saboreio tudo aquilo que eu coloco no meu prato. E sou uma pessoa extremamente regrada. É chato no sentido social? É. Às vezes, eu costumo dizer, eu ando sempre com as minhas marmitas atrás. Como é que costumas fazer isso? Porque eu tenho vários alunos e amigos, porque também faço com a regularidade do jejum, mas eu quero ouvir a de ti, não estou aqui para falar de mim. Como é que tu driblas o ato social? Do almoço, do jantar? O almoço, as pessoas já sabem. Portanto, isso é um comunicado de imprensa que eu mandei a dizer assim, não adianta a não ser ao domingo para convidar ao almoço porque eu não vou. Portanto, eu posso vos acompanhar, a minha mulher não faz, por exemplo, posso estar presente, mas é só a figura que está. E as pessoas sentem-se desconfortáveis porque no início acho que a coisa mais chata era não comes nada, não tens fome. Sempre aquela questão. Então, eu sei que hoje existe essa barreira que eu próprio imponho. Mas como a minha vida profissional deriva muito do público brasileiro e normalmente deito-me 4, 5 da manhã, portanto, à partida eu já também acordo tipo meio-dia. Portanto, à partida as pessoas não vão convidar para... Pronto.
Isto é a primeira coisa. Se for uma questão social que realmente seja obrigatória, óbvio que eu não me vou penalizar nem crucificar, entre aspas, por isso, e faço uma refeição e altero. Ou seja, faço o almoço e não faço o jantar. Não como no jantar. Faço só uma mudança no período, no cronograma de jejum. De resto, tento sempre, quando é, por exemplo, um restaurante, ser um restaurante que tenha opções à la carte para eu montar o meu prato, não é? E não aquela coisa de fast food. Eu acho que uma coisa curiosa, eu era uma pessoa que uma vez por semana ou de 15 em 15 dias tinha que comer, por exemplo, uma pizza. Era aquela sede por hidratos de carbono. Hoje em dia eu já nem isso sinto falta. Porque quando eu olho para o espelho e vejo que realmente estou a ter os resultados, ou seja, estou a colher os frutos daquilo que estou a semear diariamente, eu digo assim, para quê? Estar aqui a sair desta minha rotina, para quê? Para depois me penalizar? Para depois sentir que não estou no meu melhor? E a partir daí, uma coisa também incrível que o jejum me permitiu foi realmente a parte da produtividade. Dá-te mais energia, certo? Muito mais energia. As pessoas pensam que não, que é exatamente o oposto, mas não. Mas isso é uma coisa óbvia. Se nós formos a pensar que o nosso organismo tem uma quantidade máxima de bateria, vamos dizer assim, ou seja, uma carga diária energética, se eu, por exemplo, no horário de almoço, estiver a gastar essa energia no processo digestivo, então eu vou ficar, há aquela moleza, a tal cesta depois do almoço. A pessoa fica mole, parece que fica letárgico, não é? É. Então, quando nós convergimos todas as nossas reservas energéticas para aquilo que nós queremos fazer, somos muito mais produtivos. Então, o que é que eu faço? Eu chego, por exemplo, às 6 da noite, faço o meu treino, faço a minha primeira refeição, por exemplo, por volta das 8, depois a segunda por volta das 10, que é o jantar propriamente dito, e depois meia-noite e meia ou uma faço a última. E isso é o meu período tipo. Primeiro, eu estou no período produtivo, que é durante o dia, não é? E chega à noite é o período de alimentação e regeneração celular. Portanto, eu já tenho mentalmente isto muito bem estabelecido. Bem segmentado. E sinto-me muito, muito, muito bem. É realmente, isto é uma coisa incrível. Dentro da parte do equilíbrio físico, a atividade física, portanto, o desporto, que eu alterno entre treino intervalado de alta intensidade, o chamado HIIT, e a musculação, porque eu agora que perdi o peso, agora estou a tentar ganhar massa. Estamos num processo diferente. E é uma coisa progressiva. Aprendi a respeitar os meus limites, a escutar o meu próprio corpo. Não é aquilo que está na tabela que o personal trainer diz, tens de fazer isto. Não, eu aprendi a conseguir superar os meus limites, mas dizer assim, ok, eu não vou superar muito mais do que isto porque eu posso estar aqui num processo de hipertrofia, muito bem, crescimento muscular, mas depois vou ter consequências nocivas naquilo que é a minha produtividade dia a dia. Então, eu estou sempre um bocadinho acima daquilo que fiz, por exemplo, no dia de ontem, tento sempre evoluir, progredir, mas não andando aqui, eu não estou a treinar para a competição, portanto, temos que ter calma. E essa parte eu penso que é a principal. Primeiro, estar bem comigo mesmo. Depois, outra área que para mim é importantíssima é a área conjugal. Não no sentido de... Na área conjugal. Conjugal? Ok. Esta seria a minha segunda área prioritária. Na minha relação, Eduardo, existe aqui talvez uma maneira de estar, uma vivência um bocadinho estranha ou diferente da maioria. Eu não gosto de ser igual aos outros, eu gosto de ser único. Único não no sentido de depois dizer, eu sou especial, não. Eu ajusto as coisas conforme aquilo que são as minhas reais necessidades. E a relação que eu tenho é uma relação que é baseada, em primeiro lugar, em respeito mútuo, que é uma coisa fantástica. Depois tenho uma relação com uma pessoa 20 anos mais velha, que não é também muito comum. Portanto, existe uma maior maturidade da parte dela, embora, segundo o que ela própria diz, ela é a adolescente e eu é que sou o velhote. É que tenho as minhas ideias muito quadradas. E o que é que isso me permitiu? Permitiu-me, ao contrário do que acontecia numa relação anterior, antes de conhecer a minha mulher, não estar dependente emocionalmente. Porque eu acredito que, sobretudo, o casamento tem que ser classificado como não uma jornada de vida a dois. Acho que é o principal erro e o principal motivo do insucesso nas relações é o casamento é uma vida a dois. Não, o casamento é uma vida a três. É a minha individual, a do meu parceiro individual e a vida a dois. E este conceito que eu consegui muito bem implementar fez toda a diferença. Então, não só nós somos homem e mulher no sentido físico, no sentido carnal, mas somos parceiros de negócios, acima de tudo. Nós vemos a nossa vida, o nosso casamento como uma empresa que tem que produzir, tem que dar resultados, ano após ano tem que ter mais faturação, vamos dizer assim. Tem que ter mais valias. Exatamente. E, portanto, essa é a parte estrutural.
Claro que a parte conjugal também está muito interligada com a parte familiar. É óbvio que a família é muito importante. Mas eu acredito que, no sentido de prioridades, o casamento vem antes da família. Isto porque nós partimos do princípio que o casamento, ou aquilo que é a relação conjugal, é uma relação escolhida por nós. A família foi-nos de alguma forma imposta, não é? Então, o núcleo familiar, pais, irmã, tios, portanto, a primeira geração, vamos dizer assim, é uma coisa que tem muita importância para mim. Hoje em dia, por exemplo, tem mais importância ainda por causa dos netos, porque eu não sou pai, mas já sou avô 3 vezes. Inclusive, isso é uma coisa totalmente nova, porque eu hoje vejo ou canalizo talvez o amor que eu daria a um filho nesses netos. Isso para mim é uma coisa extraordinária. Eu não sabia que era possível amar tanto um ser humano. Isso é uma coisa, veio expandir completamente a minha área emocional. Portanto, dentro destes 3 pilares, vamos dizer assim, eu penso que isso é o fundamental para que eu me sinta um homem completo. Íntegro. E depois o resto, exatamente. A partir daí, tudo o resto acaba por fluir naturalmente. Eu costumo dizer... É a construção de um alicerce, no fundo, olhando para uma obra de arquitetura. Exatamente. Basta ter um arquiteto a acompanhar-nos. Aliás, basta olhar para o nosso corpo. Se os ossos não tivessem a massa muscular, exatamente, não havia estrutura musculoesquelética, nós não podíamos caminhar, não podíamos fazer nada. E na prática tu estás a dar a tua visão orgânica da vida. Que há uma estrutura óssea, neste caso a mais sólida, a mais estável, o teu corpo, lado familiar familiar e conjugal. Conjugal. Porque eu acho que, no fundo, e talvez por isso, por exemplo, eu lido com muitas pessoas e infelizmente quem me procura não é porque está bem de vida. Precisa de ajuda. Sim. Pronto. As pessoas estão focadas totalmente nas coisas erradas. As pessoas estão focadas naquilo que aparentemente é mais fácil de ostentar. Estamos a falar de sucesso profissional, sucesso financeiro. E depois falta-lhes a raiz, falta-lhes a estrutura. E foi isso que eu aprendi com essa tal família. Lá já muito atrás, em 2013. Se eu tiver bons laços familiares, for uma pessoa que estiver bem, estamos a falar no sentido orgânico, não tiver manifestação de doenças ou qualquer tipo de patologia, que no fundo acaba por ser uma desarmonia física, nada mais do que isso. Se eu tiver essa parte, o resto acaba por acontecer naturalmente, porque eu tenho ali as forças, tenho o meu ninho para voltar todos os dias. Portanto, quando as pessoas me perguntam, Luís, como é que você conseguiu atingir tanto sucesso profissional? Eu digo, porque primeiro trabalhei a parte estrutural. Então, eu primeiro descobri o que era ser feliz. E a partir do momento em que eu descobri o que era ser feliz e consegui manifestar esse estado, o resto acabou por acontecer naturalmente. Foi uma consequência de um trabalho interior que eu fiz e hoje posso dizer, Eduardo, que foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Foi muito difícil e acredito que se eu estivesse em Portugal não a teria tomado. Muito honestamente. Eu acho que nós portugueses somos muito mais fechados, muito mais reservados, estamos a falar na parte de mente. E no Brasil, como é um povo mais aberto, um povo menos preconceituoso, eu, por exemplo, em relação ao meu casamento aqui em Portugal, eu via aqueles olhares indiscretos quando andava de mão dada. E eu morava em Matosinhos, ali mesmo na zona da Beira-Mar, e mesmo com imensos jogadores de futebol e imensos empresários de sucesso a viver no mesmo condomínio, havia sempre aquele olhar assim... Desdém, assim um pouco... Se fosse o contrário, o homem Também... mais velho e a mulher mais nova, já era mais natural, mas assim dessa forma não foi. Sim. Então quando cheguei ao Brasil senti uma liberdade que eu nunca tinha sentido antes. De poder andar na rua livremente, sem qualquer tipo de olhar crítico e ser eu próprio. Então foi aí que nós realmente estruturamos melhor o nosso casamento e as coisas começaram a acontecer. Depois, quando passamos para a área profissional, fazendo aqui a transição entre aquilo que é a parte interior, a parte da alicerce, vou-te só dizer uma coisa, nós estamos a esgotar os 30 minutos da nossa live, nós vamos ter que agendar uma live 2, porque quando há muita riqueza, eu já sabia que isso é contigo, é contigo com a maioria dos nossos convidados. Porque são pessoas, para quem não sabe, elas são-me recomendadas. Algumas eu conheço pessoalmente. No teu caso, não conheço pessoalmente, mas foi um amigo em comum. De facto, és um ídolo para ele. E por isso estás aí. Para quem não sabe, eu só falei com o Luís
cara a cara agora. E eu revejo muito em ti também, ou seja, se eu tivesse que falar, se fosse aqui o inverso, eu praticamente iria 99,9% de uma outra forma, porque a nossa visão é muito partilhada nesse sentido. Se calhar é o nosso amigo em comum, daí a ver este paralelismo. Nada acontece por acaso. Eu queria que, para rematarmos nossa conversa, no meu resumo eu tenho aqui os alicerces, a estrutura, que já é muito rico para quem vai ouvir esta meia hora da nossa conversa. Já vai dar pano para mangas para a pessoa poder mudar realmente. Explorar. O resto é uma consequência natural, vibracional. Tu tens alguma frase de empoderamento pessoal que queiras partilhar com quem nos está a ouvir? Quem me acompanha já sabe que isto parece um disco riscado, sempre a repetir. Eu acho que uma das frases, uma das afirmações que eu digo a mim mesmo diariamente e que fez toda a diferença naquilo que são os meus resultados e na forma como eu interpreto tudo o que acontece, é aquilo que me define. Aliás, vamos voltar. Não são as circunstâncias da vida que me definem, mas a forma como eu decido reagir a essas circunstâncias. Então, por mais que eu tenha um desafio gigantesco à minha frente, não é esse desafio que me vai definir. É a forma como eu decido atacá-lo, entre aspas. Eu acho que isso, para mim, fez toda a diferença. Mesmo que o dia esteja de chuva, dizer assim, ok, não está o dia de sol que eu gostaria, até porque eu venho mal habituado do Brasil, não está o dia de sol, o que é que eu posso fazer que seja prazeroso para mim num dia de chuva? Em que as circunstâncias, teoricamente, não são tão favoráveis. Sim. E a partir daí eu costumo dizer, olha, vou experimentar aquela gabardine fantástica que comprei, vamos brincar para a chuva. Então eu acho que, para todos aqueles que nos estão a ver, é fundamental nós termos esse tipo de postura perante a vida. Não deixar que sejam as circunstâncias a definir quem nós somos, mas sempre ter a capacidade que nós temos o poder de decisão, ou seja, o poder de escolher como reagir a essas circunstâncias. E é isso que vai fazer a diferença. Mais nada. Luís, obrigado. Obrigado pela então. Vamos agendar uma nova live e agora vai ser um complemento para a estrutura.